O que é ser um cristão? O que é ser salvo? Nós temos aqui um estudo na Palavra de Deus e temos como tema, como base bíblica para este estudo, o livro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 ao 27, que vai dizer assim: Lucas 9, 23 ao 26. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quem se envergonhar de Jesus, ele se envergonhará diante do Pai. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ser cristão não é pegar uma Bíblia e ir até a igreja. Ser cristão não é ter um cargo na igreja. Ser cristão não é ganhar almas. Ser cristão não é pregar bonito, louvar bonito. Ser cristão não é cumprimentar o outro com a paz do Senhor, a saudação cristã. Ser cristão, na verdade, é negar a si mesmo. No livro de Romanos, capítulo 12, temos no versículo 2, vai nos dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre fazer a vontade de Deus é a vontade daquele que diz que vai morar no céu. Porque se requer que seja pago um alto preço para ser um cristão, para ser salvo, para ter direito a entrar no céu de glória, é preciso se pagar um alto preço. E este preço nem todo mundo quer pagar. Sempre se há vontades de fazer o seu próprio desejo, agir da sua própria forma, fazer o que sua mente decide que seja feito. Porque nós nos deparamos muitas vezes em situações como cristãos que não é fácil. E para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, é realmente necessário, como Jesus falou, negar a si mesmo. E é neste ponto que nós queremos trazer este comentário para nossa edificação espiritual. Ser cristão não é ler a Bíblia, conhecer a verdade, não é suficiente. Mas sim, conhecer a palavra, ler a Bíblia, conhecer a verdade e obedecer. Obedecer a palavra de Deus é o que Deus tem
nos mandado fazer para poder sermos cristãos. Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Dizer que ama Jesus, dizer que tem Jesus no coração e não guardar a palavra, não é verdade. Não é cristão e não é salvo. É por isso que ser cristão se paga um alto preço. Ser cristão é dizer não à vontade da carne e sim à vontade do Espírito Santo. Muitas vezes nossas carnes, elas desejam algo, mas para sermos cristãos, devemos dizer não a esses desejos pecaminosos, a estes desejos carnais que entristecem o Espírito Santo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, está bem claro dizendo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É neste ponto que nós precisamos negarmos a nós mesmos para fazermos a vontade de Deus. E muitas vezes é prazeroso fazer nossas próprias vontades, se vingar de alguém, se divertir em lugar onde os ímpios se divertem, viver da forma que o povo do mundo vive. A carne se agrada e nós vivemos numa guerra. O desejo carnal nos chamando para praticar o pecado e o Espírito Santo dizendo para nós não irmos. Ser cristão é negar este desejo carnal e fazer a vontade de Deus. É desprezar os prazeres mundanos e malignos. Existem prazeres, existem coisas mundanas, existem vontades que são coisas malignas, coisas que o inimigo tenta e nos convida. Mas precisamos sermos cristãos, negarmos a nós mesmos e fazermos a vontade de Deus. Viver o que a Bíblia nos manda é sermos cristãos e sermos salvos. Ser cristão é orar pelos que nos perseguem. Orar, abençoar, interceder a Deus para que Deus venha transformar aquele coração, para que Deus venha mudar esse ponto de vista, para que Deus venha libertar. Uma oração de coração misericordioso por nossos inimigos. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 27, vai nos dar aqui um conselho para aqueles que querem agradar a Deus. Lucas 6, 27 diz assim: mas a voz que ouves, você, nós, que damos ouvidos à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo diz assim, Jesus fala assim: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. É neste ponto que nós seremos cristãos. É neste ponto que nós faremos a vontade de Deus. Se nós fizermos desta forma. Se não fizermos, se nós formos maus para com aqueles que nos perseguem, se nós odiarmos aqueles que nos maltratam, que nos perseguem, que nos prejudicam, que nos odeiam, que nos fazem o mal, se nós não orarmos por ele, não temos qualidades de salvos, de cristãos. Outro ponto, o que é ser cristão salvo? É orar e amar os que nos odeiam. É isto que é ser cristão. Muitas vezes queremos fazer a obra, muitas vezes queremos pregar, muitas vezes queremos ganhar almas, muitas vezes queremos ser usados por Deus, queremos assumir posições dentro da igreja, mas não queremos ser cristãos
salvos. Ser crente, qualquer um pode ser. A Bíblia nos diz que até os demônios creem que estremecem. São crentes, mas não obedecem. Então, para Deus, ser crente não é o suficiente. Ser cristão é seguir os passos de Cristo. É fazer o que Cristo fez. É obedecer ao que Cristo manda. Isto é ser cristão. Salvo. A igreja está superlotada de pessoas que querem morar no céu. Afirmam que vão morar no céu. Mas o seu caráter, sua natureza, sua maneira de viver não condiz com o que ele afirma ser cristão. É preciso mudar o caráter e assumir uma posição diante de Deus. Outro ponto, o que é ser cristão? É dizer não à voz do coração e dizer sim à voz de Deus. Quantas vezes nos encontramos em situações que a nossa vontade é desabafar, é humilhar, é responder à altura, é dar o que realmente alguém merece, mas não devemos ouvir a voz do coração quando nos convida a nós fazermos algo que não convém a um cristão, mas ouvir a voz de Deus. Este é o dever do cristão salvo. Porque de que adiantaria se iludir a si mesmo? Estar na igreja, se identificar como cristão, não se veste como cristão, não fala como cristão, não se diverte como cristão, não pensa como cristão, não age como cristão, não perdoa como cristão. Onde chegaremos com este caráter? Outra coisa, o que é ser cristão? Ser cristão é procurar ser justo no mundo de injustiça. Todo mundo faz coisas erradas. E nós, como cristãos, devemos nos esforçarmos para não fazer as coisas erradas, as coisas desonestas, as coisas mentirosas, as coisas injustas. 1 Coríntios, capítulo 6, nos diz aqui um alerta para aquele que é injusto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, vai nos dizer assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos não herdarão o reino de Deus. O que é ser injusto? Ser injusto é tirar vantagem de pessoas inocentes. Ser injusto é comprar e não pagar. Ser injusto é pegar o cartão de alguém e não se importar em cobrir no dia do pagamento e deixar que a pessoa pague. Ser injusto é pegar um troco a mais e não devolver. Ser injusto é querer prejudicar pessoas inocentes. Ser injusto é querer fazer ao contrário do que a Bíblia nos manda que nós venhamos a fazer. Ser cristão, salvo, é ser sábio para cuidar da própria alma. Mas ser tolo, destruir a si mesmo, condenar a si mesmo, é momento de reflexão. É momento de nós pararmos e observarmos. Se Jesus viesse hoje, nós subiríamos? Estamos aguardando a volta do Rei? Estamos aguardando este Cristo que nós pregamos, que ele virá buscar um povo e que precisa aceitá-lo como Salvador? Ser cristão é pagar imposto aos governos e ver a falta dos direitos que nós temos e continuar pagando, porque Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pagar imposto é dever de cristão.
Muitas vezes alguém tem um comércio, uma empresa, e sonega imposto, dá notas frias, vende mercadoria sem notas para fugir do imposto. Deus se agrada disto? Não pagar os direitos de um funcionário justamente é ser injusto. É preciso pagar imposto, porque é lei dos homens. E a Bíblia diz que quem não obedece, aqui em Romanos capítulo capítulo 14, capítulo 15, nos ordena que nós respeitemos as autoridades constituídas, porque elas são constituídas por Deus. Nós precisamos obedecermos às autoridades. Vai dizer aqui aturar, ser cristão é aturar injustiça sobre os justos. Ser cristão é não se rebelar contra Deus porque alguém está nos fazendo mal. Ser cristão é decidir querer agradar a Deus. Ser cristão é negar a nós mesmos, tomarmos as nossas cruzes. Carregar a cruz, se nós pararmos para meditarmos, o que é carregar a cruz? É carregar o sofrimento. É pagar um alto preço para agradar a Deus. Vamos ler aqui, Romanos 15, versículo 1 em diante, vai dizer assim, ó: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Jesus não veio agradar a si mesmo. Jesus não veio para fazer a sua própria vontade. Como ele mesmo disse que veio para fazer a vontade de Deus. O livro de Romanos, capítulo 13, diz para nós obedecermos às autoridades. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, as potestades aqui são as autoridades, os governos. Devemos obedecê-lo. Quem não obedece à lei dos homens, no limite que ela não venha transgredir a lei de Deus, ela está pecando, está dizendo que trará sobre si mesmo a condenação. Quem não paga imposto, sonega imposto. Quem dá suborno, quem anda irregular no trânsito e dá dinheiro para policial não prender o seu carro, está dando suborno. E estes tais estão negando o seu caráter de cristão. Não pode dar suborno para policiais, nem para ninguém, para poder estar livre do castigo que a lei nos ordena. Então, ser cristão é pagar um alto preço. É suportar o prejuízo, mas ser cristão para poder ser salvo. Estar na igreja não garante salvação. O que garante salvação é obedecer aos mandamentos que Jesus ordenou. Ser cristão também é olhar para os maus com o olhar
de bondade, sem deixar que o ódio nos domine. Olhar para os maus sem ódio, sem rancor, sem fúria, é somente para quem quer agradar os olhos de Deus e quer realmente morar no céu. Este é o comportamento do cristão que se espera de um cristão, é que ele seja bom com os maus. Ser cristão é morrer para os prazeres do mundo e servir a Jesus, seguindo a Jesus e o obedecendo. Ser cristão é perdoar para poder ser perdoado por Deus. Ser cristão salvo. Tem pessoa que se identifica cristão e não quer perdoar. E a Bíblia está recheada de ensinamentos. Deus tem falado na igreja, o Espírito Santo tem falado, mas muitas vezes alguém não para valorizar isto que a palavra diz a respeito do perdão. Eu já ouvi crente dizer que prefere ir para o inferno do que perdoar. Mas está na igreja, mas está fazendo a obra, mas está dando glória a Deus, está falando línguas estranhas. Ser cristão, salvo, é ser diferente. Como Jesus falou, tem que negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e agradar aos olhos de Deus. Ser cristão é perdoar para poder ser perdoado. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 13 e 14. Se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Então é coisa para nós refletirmos e pararmos para observar o que estamos fazendo como cristão, porque Jesus está voltando e pode ser ainda hoje a volta dele. Então o dia de se consertar é hoje, o dia de perdoar é hoje, o dia de pedir perdão é hoje, o dia de obedecer a palavra é hoje, para que amanhã não seja muito tarde. Ser cristão é oferecer a outra face, quando a vontade é fazer o que o coração cheio de rancor deseja. Oferecer a outra face a quem nos traiu, dar outra oportunidade a quem foi mal conosco, a quem tirou vantagem de nós, a quem nos prejudicou. A Bíblia diz para nós não nos cansarmos de fazermos o bem. Nós não podemos nos cansar de fazermos o bem, para que nós possamos receber no tempo que Deus preparou para nós. Ser cristão é perdoar 70 vezes 7, ou quantas vezes for preciso. Mas por que isso? Porque o céu de glória valerá a pena. Entrar no céu pelas portas valerá a pena. Mas poucos irão desfrutar do céu de glória, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando fazendo a obra. Isto aqui é uma coisa muito séria. Tem gente que só vai querer dar ouvido a estas palavras na eternidade, quando perder o direito de entrar no céu pelas portas. Esta mensagem aqui é para nós refletirmos como estamos vivendo como cristãos. Ser cristão é perdoar sem deixar mágoas e ressentimentos. É tratar bem, é amar, é não ser falso, é não ter um amor fingido, como diz Romanos 12, versículo 9, para nós não termos o amor fingido. Diz assim Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não pode fingir que ama, nem abraçar com falsidade, nem dizer palavras com falsidade. Devemos perdoar e dizer que amamos sim, por amor a nós mesmos. Ouvi uma certa frase, alguém dizendo que aquele que não perdoa
É a mesma coisa de tomar um copo de veneno para que seu inimigo morra. Não tem noção. Odeia, não perdoa, guarda o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, achando que está fazendo mal a alguém. Está fazendo mal à sua própria alma. Quem não perdoa não será perdoado e não entrará no céu de glória. É por isto que há esta necessidade de nós perdoarmos de verdade. Ser cristão é pagar um alto preço, é fazer um sacrifício muito grande para poder entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele que anda agradando aos olhos do Senhor sente um gozo da salvação, sente uma alegria que o dinheiro não traz, que as festas não traz, que os amigos não traz, que os prazeres da carne não traz, que o ódio não pode oferecer nunca, que os ressentimentos não deixa desfrutar da presença santa e gloriosa de Jesus. Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 15, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E se o sal não serve para salgar, não tem valor para nada. Ser cristão salvo é procurar ser o menor, é procurar servir a todos, agradar a todos, cuidar de todos, compreender todos. Isto é ser cristão. Não é esperar ser compreendido para poder compreender. Não é esperar ser amado para poder amar. Não é esperar receber bondade para poder ser bom. Ser cristão salvo é oferecer primeiro. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz assim: o que nós queremos que as pessoas nos façam, façamos nós primeiro a eles. Ser cristão não é ser soberbo, não é ser orgulhoso. Ser cristão não é ser contendeiro. Ser cristão não é revidar o mal com o mal. Ser cristão é se apegar ao bem e agradar a Ele, a Jesus. Porque o nosso alvo é morar no céu. E para morar no céu, entrar pelas portas, é preciso sermos diferentes e agradáveis aos olhos de Deus. Ser cristão é perder. Ser cristão é perder. Ser cristão é se afastar dos prazeres desta vida carnal para, pela fé em Jesus e no seu Evangelho, agradar a Ele e podermos ser salvos. Na verdade, ser cristão é negar a si mesmo. Ser cristão é estar disposto a pagar um alto preço. A salvação Jesus nos oferece de graça. Agora, mantermos ela, termos direito a ela, temos que pagar um alto preço. E nem todos estão dispostos a pagar este preço para ser salvo. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Compartilhe este vídeo, nos ajude, comente, se inscreva em nosso canal para nos abençoar. Amém? Deus abençoe.